de lermos as Escrituras, deixa eu explicar para os irmãos primeiro o que é uma pedra de tropeço. A Bíblia fala de... essa expressão surgiu no hebraico, na palavra hebraica, mikshol. E essa expressão, ela fala em você colocar uma pedra no caminho de um cego. Esse é o sentido da expressão pedra de tropeço. Mikshol é uma palavra hebraica que os judeus usavam para falar de você fazer um cego cair, você colocar uma pedra no caminho de um cego para que ele caísse. Quando Alexandre o Grande, imperador, da Grécia, mandou traduzir a Bíblia para o grego, e ele escolheu os 70 rabinos mais nobres da nação de Israel e mandou traduzir para ele uma versão da Bíblia em grego, e chamada a tradução dos 70, por isso que essa tradução é chamada Septuaginta. Ela está disponível aí nas livrarias do Evangelho de Goiânia, você compra, na internet você tem, nos aplicativos do celular, você vê lá, Septuaginta. É a tradução do Antigo Testamento ele só tem um Antigo Testamento, que Alexandre o Grande mandou traduzir para ele meditar, porque ele queria meditar na palavra de Deus. E quando foi traduzir essa palavra, mikshol, para o grego, no grego eles usaram a palavra escandalon, que a gente fala de escândalo aqui em português. Então a palavra escândalo vem de escandalon em grego, e escandalon nós falamos escândalo, e o sentido da palavra escândalo é ser uma pedra de tropeço. E no contexto bíblico, no Novo Testamento especificamente, é a expressão que fala, eu vou ler para os irmãos, é uma expressão idiomática da Bíblia hebraica e do Novo Testamento, e denomina a atitude ou comportamento de alguém que conduz outrem a pecar ou a cometer um erro, significando literalmente fazer alguém tropeçar, conduzir alguém a pecar. Esse é o sentido da palavra escândalo. Então, escândalo, o sentido, a tradução da palavra escândalo, da língua portuguesa, que vem do grego, no contexto do Novo Testamento, o contexto original é você colocar uma pedra para um cego cair. No Novo Testamento, essa expressão ela assume uma nova forma, em que você usa essa expressão para falar de alguém que faz você pecar, te induz ao pecado. Então, que é o que nós, muitas vezes, a Bíblia vai trazer essa palavra escândalo, se alguém escandalizar, alguém fazer pecar. Diante disso, eu quero ler com os irmãos agora alguns textos da palavra de Deus, onde esse texto é tratado, para nós meditarmos. Em primeiro lugar, em Mateus 16, 21 até o 23. Mateus 16, 21 até o 23. Diz assim na palavra de Deus: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Jesus falando para os seus discípulos que ele tinha que padecer, tinha que morrer, e ele ressuscitaria ao terceiro dia, Então Pedro, chamando-o à parte, no particular, Pedro chamou ele em particular, começou a repreendê-lo. Engraçado isso aqui, Jesus está orientando os caras, Pedro falando assim, ele entende que Jesus está falando
besteira. Ele diz, espera aí, para o discurso, vem cá, Jesus. E ele começa a falar para Jesus assim, cara, que é isso? Que palavra é essa que você está falando? Você é o criador do universo, você é Deus. Como é que esses caras vão vir e vão matar você? Isso aqui não tem como. Não tem como. Porque na cabeça, vamos entender, fazer uma pausa aqui. Na cabeça judaica, o Salvador é um homem poderoso, capaz de destruir todos os impérios, que virá com poder, milagre e autoridade sobre a terra. Então esse é o Salvador. Então, na cabeça de um judeu, o Salvador é um cara poderoso, que opera milagres e que subjuga todas as nações da terra. Porque salvação tem a ver com poder na cabeça do judeu. Na cabeça do grego, é o contrário, o grego não pensa em poder, o grego pensa em sabedoria. Então, na cabeça de um grego, o Salvador é alguém muito inteligente, que vai trazer para você uma corrente filosófica inquestionável, que vocês vão ver, ouvir e falar, poxa, que sabedoria, que revelação. Então, o grego, a salvação para ele não está em demonstração de poder, mas em demonstração de sabedoria, ao passo que o judeu não está na demonstração de sabedoria, mas em demonstração de poder. E a Bíblia fala que o evangelho é escândalo para judeus e para gregos. Porque um homem crucificado em uma cruz não é poderoso para um judeu e nem é sábio para um grego. Então por isso que Jesus se tornou um escândalo, uma pedra de tropeço para essas pessoas. Guarde essa informação que nós vamos voltar nela daqui a pouco. Então, na conversa de Pedro, é engraçado que Pedro chama a atenção de Jesus ali, ele repreende o Senhor. Ele chama Jesus, é engraçado, então Pedro, chamando-o à parte, em particular, né, começou a repreendê-lo dizendo, que Deus não permite, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Né, Pedro chamando a atenção de Jesus, repreendendo Jesus. Né, tipo assim, que é isso? Você está cabisbaixo, você está hoje amanhecido depressivo, levanta esse ano, levanta a moral, isso não vai acontecer aqui não, rapaz, que é isso? Não, tal. E ele começou a dar ali motivação para Jesus. Ele fez uma palestra motivacional para que Jesus mudasse a mentalidade dele. Né? Como você tem aí, as pessoas usam muito isso, né? Contrata as pessoas para serem, agora vai ter a Olimpíada, né? Na Olimpíada aí, eles contrataram até um coach aí, a coisa que aconteceu essa semana, né? Irmão, eu estou falando coach aqui, assim, não é porque apareceu, não tem nenhum motivo não. Mas eles contrataram um coach para instruir, para ser padrinho da seleção brasileira de natação. E aí o cara falou assim, eu já fui um dos nadadores mais rápidos do mundo, na minha época. Aí a Joana Maranhão falou assim, cara, eu nunca te vi não. A minha mulher ganhou 22 títulos brasileiros de natação. Aí a Joana Maranhão falou assim, que é uma das maiores atletas brasileiras de natação. Cara, ela tem a mesma idade de mim, ué. No Brasil ninguém nunca ganhou de mim. Como é que ela ganhou 22? Porque os coaches às vezes mentem, né? Para poder falar essas coisas aí. E aí, foi o maior bafão que teve a semana aí nas redes sociais, o cara acabou pedindo demissão aí, porque, não sei o que, tal, papá. Mas porque quer motivar com mentira. E aí, esse Pedro chega para Jesus e chega ali e dá uma palestra motivacional para Jesus, para que Jesus saísse daquela depressão, podemos dizer assim, né? Daquele autoestima baixo, que estava naquele dia ali, que ele estava ali para baixo. Né? Mas interessante é o que Jesus fala para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, irmão, o que é uma consciência de identidade? Você saber qual é o propósito de Deus, qual que é o plano de Deus para a sua vida, ter consciência do seu chamado. Olha só o que Jesus diz, mas Jesus voltando-se,
disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Opa! Você é para mim uma pedra de tropeço. Você é um escândalo. Você está querendo me tirar do propósito, da vocação, do meu chamado, do meu ministério, para aquilo que eu vim. Sai da minha frente, Satanás. Então, quando Pedro estava ali tentando dissuadir Jesus de não ir para a cruz, Jesus viu naquilo uma artimanha do diabo para tirar do propósito. E toda artimanha do diabo na sua vida para tirar da vontade de Deus, irmão, é um escândalo, é uma pedra de tropeço. Isso é escândalo. Escândalo é quando você dá motivo, quando você ensina alguém a pecar. Quando você faz com que alguém saia do seu propósito, do seu alvo, né? O sentido da palavra pecado é exatamente isso, né? É errar o alvo, é tirar você do alvo, do caminho. Então Jesus estava muito consciente do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação, e não aceitou essa palavra de Pedro. E diz assim: você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus. Você não pensa como Deus pensa, e sim as dos homens. Você só olha o natural, o palpável, aquilo que é comum. Então aqui Jesus repreende Pedro. 2 capítulos depois, no capítulo 18, Jesus vai fazer uma das mais sérias denúncias de pedra de tropeço que eu quero compartilhar com vocês. Mateus 18, a partir do versículo 6. Olha só o que Jesus fala. Jesus está falando com as crianças. Vamos fazer o seguinte: volta aí para mim uns 2 versículos, põe o versículo 4 aí, só para os irmãos pegarem o contexto, né? Então ele está falando: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Então presta atenção. A Bíblia fala de 4 classes de pessoas, 3 em particular, que a igreja, que o povo de Deus tem que ter cuidado: a criança, o órfão e o idoso. Em quarto lugar, o estrangeiro. O que essas 4 categorias de pessoas têm em comum? A vulnerabilidade. Porque, por exemplo, quem é capaz de livrar uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, da mão de um pedófilo? Aquela criança não tem como se defender. Um idoso de 80 anos, uma cama, doente, 70, ele não tem como se defender da violência, né? O órfão, a vulnerabilidade de um órfão. Então, o estrangeiro. Então, a Bíblia diz que Deus levou Israel para o Egito, para Israel ser estrangeiro no Egito, para ele saber o que um estrangeiro passa num país. Então, irmãos, a vulnerabilidade é o ponto comum dessas pessoas que a Bíblia manda que nós tenhamos um cuidado maior. Então aqui Jesus está falando das crianças. E aqui olha só o que Jesus vai dizer aqui. O que Jesus vai falar a partir do versículo 6 não é um discurso politicamente correto. Não é um discurso politicamente correto. Olha só o que Jesus diz: e se alguém fizer tropeçar, escandalizar, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, se alguém fizer alguma coisa para uma criança dessa, de forma que essa criança que crê em mim se desvie, olha só o que ele está dizendo: seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. A versão aí, ela está assim, com uma tradução de eufemismo, né? A tradução, ela suavizou o que Jesus está falando.
O que Jesus está falando para um cara desse, cara, é melhor você suicidar. Você está com o seu coração, está querendo fazer mal a uma criança, então pega uma pedra de moinho. O que é uma pedra de moinho? Até hoje existem algumas fazendas que ainda tem, né? É quando você pega duas pedras talhadas, coloca uma em cima da outra, né? E você pega o moinho d'água, a roda d'água gira e faz com que aquela pedra gire, e aí vai cair nos grãos de milho ali, por exemplo, de trigo, e vai moendo. Então, aí vai cair a farinha o fubá, que no Brasil é fubá, né? Nos lugares mais antigos, o trigo, a farinha de trigo. Então, uma pedra de moinho, ela pesa em média 300 quilos. Jesus, você quer fazer um mal a uma criança? Amarra uma pedra no seu pescoço, uma pedra de 300 quilos, e se joga no mar. Isso é mais barato para você. Olha o que Jesus está falando. O pecado. Por isso, irmãos, muitas pessoas não entendem porque, como igreja, nós nos posicionamos tão firmemente contra a pedofilia, contra o ensino que quer corromper as nossas crianças, ensinar as nossas crianças a pecarem. Esses ensinos que estão entrando aqui, já nas escolas de Goiânia. Escolas de Goiânia estão lotadas, as escolas públicas, de ensinamentos de ideologia LGBTQIA+. Apresentação, e não é uma coisa que você vê lá fora, não. Está acontecendo aqui. Jesus está falando, quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos, quem ensinar, quem for pedra de tropeço, cara, é melhor você arrumar outro caminho. Versículo de número 7, pulei o 7, né? Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Olha o que Jesus está falando. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Em algumas traduções vai ver escândalo, é a mesma coisa. Porque é inevitável que elas existam. Não tem como nós vivermos num mundo sem escândalo. Não tem como nós vivermos num mundo sem que haja pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço? Você fazer algo para ensinar aquela pessoa a pecar. E é isso que esse pai está fazendo com seus filhos, corrompendo a imagem de Deus, corrompendo a paternidade de Deus. E Jesus está dizendo, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Jesus está falando aqui, olha, não tem como nós vivermos num mundo sem escândalo, não tem como nós protegermos as nossas crianças desses canalhas, desses seres terríveis, mas ai de quem é responsável por elas, ai. Versículo 8, se a sua mão ou o seu pé te leva você a tropeçar, corta-o. Claro que aqui ele está usando uma hipérbole bíblica, né? Jesus usava muito isso, essa figura de linguagem da hipérbole. O que Jesus está falando é o seguinte, gente, se tem algo que te faz pecar, meu irmão, arranca isso do seu coração. Arranca isso do seu coração. Você tem problema com pornografia? Arranca isso do seu coração. Você tem problema com bebida? Arranca isso do seu coração. Arranca. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Quando você vê lá José no Egito, que a mulher de Potifar deu em cima de José, e José saiu correndo, e ela pegou na roupa dele, e largou a roupa para trás e correu. Aí você pensa assim, poxa, José é um cara forte, José é um homem de Deus, um cara que resistiu à tentação, um cara que realmente soube vencer. Não, irmão, sabe por que José correu? Não é que José era um cara forte, não é que José era um cara corajoso nesse sentido. José correu porque a Bíblia manda correr. A Bíblia fala assim, olha, quando a Bíblia, quando fala de Satanás, a Bíblia fala assim, ó, resistir ao diabo. Olha na cara do diabo, resiste, sai Satanás. Igual Pedro falou, Jesus falou para Pedro, atrás de mim Satanás, sai Satanás, em nome de Jesus, sai. Para Satanás você fala assim,
Quando é na área sexual, irmão, você corre. Você corre porque você não dá conta. Não adianta, você tem que correr. José correu da mulher de Potifar, irmão. Aí eu imagino que a mulher devia ser muito bonita, deve ser um mulherão. E ele correu por causa disso mesmo, irmão. Porque se ficar, o bicho pega. Entendeu? Então por isso que ele correu. Então ele falou: Jesus, se a tua mão e o seu pé leva você a tropeçar, corte e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. Vai ser lançado no fogo eterno, né? E o último versículo 9, né? E é isso mesmo. Eu quero ler agora, continuando aí, na parábola, Mateus 13, 36. Jesus de novo vai falar das pedras de tropeço. Mateus 13, 36, diz assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu. Jesus havia contado uma parábola, eu não vou ler o texto aqui para não ficar longo, né? Vou pegar só a explicação. Jesus falando: o que semeia o semeador, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Na parábola vocês lembram, né? Um semeador saiu a semear, ele pegou boa semente, jogou no campo, e lançando semente, depois veio um maligno e colocou outra semente de joio no meio do trigo e bagunçou tudo. Olha só, aí os discípulos não entenderam, e Jesus vai explicar. O que semeia a boa semente é o filho do homem, né? Deus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. São os salvos, são os lavados, são remidos. Somos nós. Então Jesus lançou no mundo a sua semente. Nós somos essa semente. E ele diz: o joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Então, Satanás tem filho, irmão. Filhos do diabo. E ele continua dizendo: o inimigo, Satanás, que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, quando chegar o tempo da colheita, que está próximo. E os ceifeiros são os anjos. Então aqui está toda a explicação da parábola. E agora ele vai falar o que isso vai acontecer. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, né? Quando eles fazem a lavoura do trigo, só dá para saber a diferença do joio e do trigo depois que está tão maduro. Porque o trigo, quando dá cachos de espigas, ele se inclina e o joio fica ereto. Então, na colheita eles separam ali o trigo do joio. Então, o joio eles cortam e jogam no fogo, aquilo lá não presta para nada. E o trigo eles recolhem no celeiro. Então, e aí ele está dizendo que assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço e que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Todo aquele que serve de pedra de tropeço. Então presta atenção. E a Bíblia está falando que todo aquele que é uma pedra de tropeço vai para o inferno. E quem é pedra de tropeço? Nós vamos ver agora no próximo texto. São aqueles que rejeitam a palavra de Deus. São aqueles que rejeitam a promessa de Deus. Que por rejeitarem a palavra, eles não somente rejeitam, mas querem que os outros também pequem e se submetam ao pecado, sejam escravos do pecado. Então Jesus está dizendo que nos últimos dias, quando Jesus voltar, os anjos vão recolher os justos e as pedras de tropeço. Então aqui ele está generalizando: todo aquele que rejeitou a palavra de Deus é uma pedra de tropeço, serão lançados na fornalha, e ali haverá choro e ranger de dente. E ele cita agora Daniel, né?
então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos vão viver eternamente com Deus, e os ímpios, as pedras de tropeço, vão ser lançadas no inferno. E 1 Coríntios 8, aqui ele vai, o que está em voga aqui, irmão, agora presta atenção, isso aqui acontece muito, até nos dias de hoje. Presta atenção, deixa eu explicar antes de ler para os irmãos. O judeu, na cabeça do judeu é o seguinte: você tinha os deuses das nações. O judeu verdadeiro, o judeu genuíno, ele não crê em ídolo. Então ele não crê, por exemplo, em Baal, nos deuses da mitologia grega, porque para um judeu a Bíblia fala: o ídolo nada é. O ídolo não existe, irmão. Ele só existe na fabricação na mente humana. Uma mente humana projetou, imaginou e construiu um Deus. Então esse Deus que eles adoram nada mais é do que uma projeção humana, uma criação, algo que não existe. Então esse Deus que não existe não tem poder. A Bíblia fala: o ídolo nada é. O ídolo não tem poder, porque não passa de uma invenção da cabeça humana, como saci pererê, mula sem cabeça, essas coisas, entendeu? Então, como é que o curupira, né, que tem um pé virado, essas coisas. Então, irmão, isso não existe, isso é invenção humana. Então, se é invenção humana, essas coisas não têm poder. Então, na época lá antiga, eles pegavam lá, por exemplo, os boi, matavam o boi, e aqueles boi eram oferecidos primeiro aos deuses. No caso aqui especificamente Paulo está tratando aqui os deuses romanos, né? A deusa Roma, porque Roma também era uma deusa, ao deus Adriano. Então tinha vários deuses ali, que o imperador mesmo era. Então eles pegavam, sacrificavam: nós sacrificamos a você, ó Deus, esse touro. E eles matavam o touro ali, e era aquela carnificina, morria que tanto de animal, de touro, ovelhas. E aí, o que eles faziam dessa carne? Não podia desperdiçar essa carne. Essa carne era vendida para os açougueiros. Os açougueiros compravam aquela carne, compravam num preço melhor, mais barato, e vendiam no comércio. Mas aquelas carnes tinham sido oferecidas aos deuses pagãos. O judeu queria nem saber, irmão. Ele pegava na promoção. Isso aqui foi oferecido a Deus, não dá essa picanha aqui, pega aquele contrafilé, eu quero me dar uma peça de filé mignon, e levava, não estava nem aí. Porque para o judeu é o seguinte: mas essa carne foi oferecida ao Deus falando tal. É como se falasse para você: olha, mas essa carne aqui foi oferecida ao saci pererê. Problema não, está marmorizada, está boa, o teor de gordura está bom, está vermelhinho mesmo, pode. Isso não tem, para o judeu aqui não tem poder nenhum, que não tem sentido. Então o judeu não está nem aí para isso. O judeu chegava lá e comprava. Os judeus cristãos também. Agora, os cristãos que não eram judeus e que eram convertidos dessas religiões, eles não tinham coragem de comer aquela carne. Não vou comer isso não. Isso aí foi oferecido lá, eu não mexo com isso não. É mais ou menos assim. Você sabe que tem uma pessoa que frequenta aí uma religião que não é o cristianismo, e faz oferendas para as entidades deles. E essa pessoa fala assim para você assim: olha, vizinho, eu gostei tanto de você, vem comer aqui em casa. E você sabe que ela é líder lá da religião lá, do satanismo, ou de religiões afrodescendentes, qualquer. Você come. Era isso que estava pegando lá. Tinha gente que falava: eu não como. Isso vai pegar em mim. E tinha gente que falava assim, de boa. Paulo fala o seguinte, irmãos, e aí essa é a polêmica que está aqui: vamos comer ou não? Paulo diz o seguinte: irmão,
que é oferecido em ações de graça, a pessoa te ofereceu, que negócio foi sacrificado, amém, amém, você fez comida maravilhosa, linda essa comida, vou orar antes, agradecendo a Deus pela sua vida, Deus abençoe a dona fulana de tal, abençoe sua família, abençoe sua casa, abençoe essa comida linda, maravilhosa, gostosa, que ela preparou com tanto carinho e amor, nós consagramos essa comida a ti, essa comunhão, amém, irmão, come, e está tudo certo, porque o Deus dela não é nada. Só que Paulo diz que tem gente que não tem esse entendimento, e aí que entra o texto que nós vamos ler, aí 1 Coríntios, capítulo 8, dessa introdução para vocês entenderem, diz assim, primeiro, versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, aquilo não existe. Se o cara matar um boi ali, oferecido ao Deus Saci Pererê, e está vendendo a picanha ali a R$15, eu compro lá na boa. Compro a vaca inteira para nós fazer o nosso churrasco dos homens. Entendeu? Aqui não é nada. É só na cabeça dele. Agora você tem medo do que está na cabeça do cara? Pô. Então olha só. Nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Amém? Esse texto aqui acaba, irmãos. Tem medo de macumba? Por quê? Você acha, que você acha que macumba tem poder contra a vida de um cristão? Aqui, o Deus lá da macumba não é Deus, é invenção da mente humana. Paulo está dizendo, para nós só há um Deus, o Pai, e um só Senhor, o Filho. Pronto, acabou. Para fazer efeito, tinha que ser maior do que Deus e o Filho. Então, aí esse cara lá era o Deus. Mas aquilo é invenção de cabeça de homem, né? Ele continua, entretanto, nem todos têm esse conhecimento, está vendo? Nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses elementos como se fosse sacrificado a ídolos. E a consciência desse, por ser fraca, vem contaminar-se. Ou seja, Paulo está falando assim, um cristão mais maduro chega assim e fala assim, não, Carlos, essa picanha aqui foi sacrificada lá, ao Saci Pererê, mas aqui, vamos comer. Aí o cara fica sem gracinha, porque eu estou falando para ele comer, ele vai comer, mas ele passa, ai meu Deus, comer uma comida sacrificada a ídolo, ai, será que eu vou pegar, eu vou morrer, vai dar câncer, eu vou dar um piripaco, ai meu Deus, vai vir maldição na minha casa, vai entrar demônio em mim. Então, a pessoa fica com uma crise na consciência dela, porque ele não tem a fé que o maduro tem. E a consciência desse, por ser fraca, vem contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos, a não ser uns quilinhos a mais, né? Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então Paulo está falando que a pessoa que não tem entendimento é um fraco na fé. E aí que vem a expressão forte, né? Estou dando para vocês o contexto de tudo que está acontecendo. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa, no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ou seja, você... Vou traduzir isso aqui, vamos fazer um aculturamento disso aqui. Né? Vamos imaginar aqui que o Henrique era um alcoólatra. Terrível, terrível. Aí o Henrique converteu, libertou, está livre, está limpo, está
família restaurou, está tudo. Aí o Carlos é amigo dele. O Carlos fala, não, toma aqui uma dose de uísque, só uma dosinha. Não. Aí ele vê o Carlos bebendo. Aí ele pega e fala assim, o Carlos tem mais fé que eu, o Carlos tem mais crente que eu, o Carlos me ganhou para Jesus. Ele está bebendo, não tem nada eu beber também não, eu vou beber. Só que ele tem um problema sério. Aí ele começa a tomar uma, tomar duas, tomar três, logo ele volta para o alcoolismo. Quem foi pedra de tropeço na vida do Henrique? Carlos. Carlos ensinou o irmão a pecar. O irmão estava liberto, não precisava disso. Mas o Carlos sabe beber e ter equilíbrio, mas o irmão não sabe. É disso que Paulo está falando. Então Paulo está falando, olha, se você tem que, irmão, não faça isso na frente dos outros, de pessoas que não têm maturidade para isso. Não faça isso na frente de pessoas que não têm maturidade. Coisas que às vezes não é pecado, mas que pode se tornar. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, você está pecando contra os irmãos, você está ferindo a consciência fraca que eles têm, porque eles não suportam isso. É contra Cristo que vocês estão pecando. Quando você ensina uma pessoa a praticar o que não é correto, mesmo que aquilo não seja pecado, às vezes não é pecado. Hebreus fala isso, né? Hebreus 12, né? Chama de embaraço. Não é pecado, mas é um embaraço. Não deixa você crescer, não deixa você prosperar. Hebreus 12 fala, deixando todo o embaraço, aquilo que te amarra, que te prende, você não consegue prosperar, porque tem algo te embaraçando, né? Às vezes não é pecado, mas é um embaraço. E por isso, e ele conclui dizendo assim, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, se comer carne, é o que Paulo fala, se comer carne escandaliza meu irmão, carne que ele está falando é carne sacrificada a ídolos, né? Se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Então Paulo está falando, se comer carne sacrificada a ídolos, ele comia, mas se isso causa escândalo ao meu irmão, eu viro vegano aqui agora. Alguém aqui, ninguém aqui é vegano não, né? Porque senão você vai escandalizar comigo aqui. Porque eu gosto de uma carne, viu? Eu queria que a alface tivesse gosto de picanha. Né? Churrasco passado nós fizemos um cordeirinho, né? Os homens estavam lá. Quantos aqui comeram cordeiro assado? Com ervas? Você comeu não, Jair? Saiu antes do cordeiro? Saiu antes, né? Sinto muito. Foi igual a casamento lá, né? Nós deixamos o melhor para o final. Vamos lá. Encerrando, 1 Pedro 2,4, última referência sobre pedra. E aqui que nós vamos encerrar com esse texto de Pedro maravilhoso. Diz assim. Agora nós vamos ler na NLTH. 1 Pedro, eu vou colocar uma tradução mais leve, mas para que todos possam entender. Diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil. Está falando de Jesus. Jesus é a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, o que nós somos, irmãos? Pedras vivas. E quem não recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é o quê? Pedra de tropeço. É um escândalo. É uma pedra de tropeço. Então a Bíblia nos chama de pedras vivas. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu escolhi uma pedra de muito valor, falando de Jesus, né?
que agora ponho em Sião, Jerusalém, como pedra principal do alicerce. Jesus é a pedra, é o fundamento do universo, é o fundamento para todo aquele que nele crê. Quem crer nela, em Jesus, a pedra viva, né, não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Vou repetir, essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Está falando de Jesus. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte as escrituras sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Olha só, essas pessoas tropeçam. Então Cristo, para quem rejeitar Cristo, o Senhor, Cristo vai ser uma pedra de tropeço para eles. Por quê? Porque eles rejeitaram a salvação de Deus, o único meio de salvação, a única forma do homem ser salvo, que é Cristo. Então, essas pessoas rejeitam a Cristo, então Jesus vai ser para essas pessoas, nesse sentido, uma pedra de tropeço, porque olha o que ele está dizendo aqui. Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Elas não quiseram seguir a palavra, não quiseram seguir, entregar suas vidas a Jesus como Senhor. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação santa, a nação completamente dedicada a Deus, santa, né? Consagrada a Deus. Aqui, essa tradução ela vai traduzindo as palavras, né? Então a nação santa, a nação completamente dedicada a Deus, que esse é o sentido da palavra santo, né? Os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então a Bíblia está dizendo que nós somos pedras vivas, que Deus está construindo um templo. Então nós pensamos assim, que Deus vai nos tirar da terra e nos levar para o céu, para nós morarmos lá com Ele lá no céu. Mas a Bíblia fala que não é assim, é o contrário. Deus vai descer na terra e vai construir um templo de pedras vivas e vai morar nessa casa. A casa que Deus está construindo é uma casa de pedras vivas. Jesus disse assim, olha, não vos deixarei órfão, em João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu estou construindo uma casa, e essa casa é formada de quê? De pedras vivas. E o que é uma pedra viva? Sou eu, você, cada um de nós somos essa pedra. E por isso que Jesus não voltou ainda, porque a casa não terminou ainda, porque Deus está em obra, Deus está construindo uma casa para Ele. Essa casa sou eu e você, somos nós. Nós somos a casa favorita de Deus, nós somos o lugar onde Deus vai morar. Então não é nós que vamos subir e morar com Ele lá no céu, é Ele que vai descer e morar conosco. É por isso que ele é chamado de Emanuel. Nós somos a casa que Deus está construindo. Nós somos a casa de Deus. Amém? Então nós somos pedras vivas. E todo aquele que não crê nisso e rejeita é uma pedra de tropeço. E a pergunta é: você é uma pedra viva ou você é uma pedra de tropeço? Amém? Vamos colocar-nos em pé?